galera, sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje, mais uma vez com um dos meus quadros favoritos aqui do canal, o Por Trás da Disney, onde eu pego um filme da Disney e comparo ele com a obra original na qual ele é inspirado. No vídeo de hoje, um filme da Disney que até que é pouco famoso em relação aos outros e que não fez muito sucesso e foi um fracasso de crítica, mas que é tão diferente da sua versão original que eu tinha que fazer um vídeo sobre. No caso, eu falo aqui do Galinho Chicken Little. E sim, eu vou dar spoilers tanto do filme quanto do conto original no qual ele é inspirado e também no curta Chicken Little de 1943. Mas sinceramente, eu acho que você não deve se preocupar tanto assim. Primeiro porque o filme da Disney em si é meio mais ou menos, então não acho que você vai perder grandes coisas se eu der spoilers aqui. E o conto também é um conto super antigo, um conto da cultura inglesa ali da época passada de gerações em gerações, então também não acho que você deve se preocupar tanto. Um spoiler do conto, um conto super curto assim, que a versão que eu li tinha 3 páginas. E o curta é também um curta e muito curtinho, tem 9 minutos de duração. Então se você quer assistir, o link tá aqui na descrição, vai lá rapidinho, assiste e volta aqui pro vídeo, são só 9 minutos. E se você não tá afim de ver, então acho que também eu dar spoiler não vai prejudicar, né? Já que você nem tá muito afim de ver o curta, então não acho que dar spoiler vai ser um grande problema. Então, se você tá preocupado, então vai lá, assiste o curta, lê o conto, e se você acha que tem que ver o filme, vai lá ver o filme também, que também não é um filme muito longo, e aí volta aqui pra esse vídeo. Gente, mas antes, se você já acha que vai gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, isso aqui me ajuda demais. E se você já fez tudo isso, muito obrigada, você é foda! E também outro recadinho, eu criei uma conta no Wattpad, estou postando alguns contos por lá. Então se você gosta de contos de terror, mistério, aventura, fantasia, é provável que você vai gostar dos contos que eu estou postando lá. Então vai lá dar uma olhada, vai lá dar uma lida aí, caso você goste de ler. O link também tá aqui na descrição. Mas então é isso, bora pro vídeo. Chicken Little é um filme estranho. E eu não diria isso se ele fosse um filme de uma outra empresa. Eu digo que ele é estranho por ser um filme da Disney. Porque a verdade é que Chicken Little não parece nem de longe um filme da Disney. E isso nem pra mim que tenho miopia alta. Ainda não parece um filme da Disney. E é exatamente isso, ele não parece um filme da Disney. Se fosse comparar, eu diria que ele parece bem mais um filme da DreamWorks. Só que ruim, um filme ruim da DreamWorks. Digo isso porque uma das grandes diferenças que eu sempre vi entre os filmes da Disney e os filmes da DreamWorks é que os filmes da DreamWorks sempre foram mais aventureiros, né? Personagens correndo pra lá e pra cá, um monte de aventuras e ação. Enquanto os filmes da Disney se pegavam mais na parte dramática, na emoção, né? Com vários daqueles momentos que nos fazem chorar e tal, que a gente se comove com os personagens. E também tem os musicais lindos. Enquanto na DreamWorks é tudo bem mais dinâmico, né? Bem mais aventuresco mesmo. Tem sim, né, seus momentos de drama e tal, muitos desses momentos muito profundos, inclusive, mas o foco é na aventura. Enquanto na Disney não, o foco é mais no drama, no emocional. E Chicken Little é um filme muito aventuresco, os personagens ficam correndo pra lá e pra cá o tempo todo. E as questões mais dramáticas não são muito bem desenvolvidas, elas não ganham muito destaque. Mas vamos por partes. Primeiro a história do filme. Tudo começa quando um pintinho antropomórfico, que é o Chicken Little, ele tá de boa vivendo a vida dele e de repente ele sente algo cair na cabeça dele. Quando ele olha pro chão, é uma espécie de placa muito bizarra com o céu, com a aparência do céu ali, as nuvens e tal, igualzinho, como se fosse um pedaço do céu. E isso faz o Chicken Little achar que o céu está caindo. Ele começa a gritar para todos os cantos que o céu tá caindo, que o céu tá caindo. E começa uma puta histeria coletiva e fica todo mundo desesperado. Só que daí, né, notam que tinha uma noz ali perto de onde o Chicken Little tava. E aí começa a falar que foi aquela noz que caiu na cabeça dele, não um pedaço de céu. E ninguém mais vê esse pedaço, então... fica todo mundo rindo e zombando do Chicken Little porque ele achou que o céu tava caindo porque uma noz caiu em cima da cabeça dele. E aí por conta disso ele vira meio que um meme na cidade, começam, né, a fazer muita chacota dele. Ele começa a ter uma fama muito negativa e sofrer bullying na escola por conta disso. Porém, tudo muda quando ele entra pro time de beisebol ali da escola. E mesmo sem saber nada de beisebol, ele é responsável pela vitória de uma das partidas. Num momento bem milagres que acontecem com aquele personagem, porque afinal de contas ele é o protagonista do filme. Bem, mas é isso, mesmo completamente atrapalhado, ele é o responsável por eles ganharem o jogo, e por isso ele fica famoso e ganha uma fama muito positiva, e fica todo mundo orgulhoso dele, o pai fica orgulhoso dele, e ele fica muito feliz. Só que aí, novamente, ele se depara com uma daquelas placas bizarras, né, com aparência de céu, e ele percebe que essa placa vai mudando de acordo com a
o que tá, ela vai meio que se camuflando de acordo com o ambiente. Nossa, tá a imagem ali de uma parede, ela fica com a cor daquela parede. E aí ele chama os amigos dele e aí eles vão investigar, eles acabam achando uma nave alienígena. Eles descobrem que aquela placa é daquela nave. E aí nisso dá uma grande confusão, eles começam a achar que aquela nave alienígena vai destruir a Terra, fica todo mundo desesperado. Chicken Little sai correndo com os amigos e nisso um filhote alienígena ali escapa da nave, fica perdido na Terra. E aí o Chicken Little começa a gritar, grande histeria coletiva também, ele começa a falar dos alienígenas e fica todo mundo desesperado. Só que ninguém acha a nave, porque a nave se camufla, né? É por isso que essas placas, elas ficam com a aparência do que tá em volta, né, meio, porque a nave ela se camufla como se fosse um camaleão mesmo. Então ninguém vê a tal da nave, fica todo mundo achando que ele tá maluco de novo e fica todo mundo zoando ele de novo. E aí a gente tem também toda uma trama envolvendo o Chicken Little e o pai dele, que o pai dele meio que se envergonha do filho por ele ter virado um meme, não sabe muito como cuidar dele. Ele é viúvo, né, ele perdeu a esposa, então ele tá tendo que criar o Chicken Little sozinho e não sabe muito bem como fazer isso. A gente tem uma espécie de drama ali envolvendo pai e filho e a falta de diálogo entre eles. É estabelecido na história que não existe um diálogo, né? O Chicken Little, toda vez que ele tenta conversar com o pai meio que se esquiva e tal, e fica por isso mesmo, ninguém conversa com ninguém. No final, os alienígenas começam a atacar a Terra, todo mundo vê que o Chicken Little tava certo, mas aí é um grande caos e tal. Só que aí o Chicken Little, os amigos dele descobrem lá do filhote, descobrem que eles estão atacando a Terra por conta daquele filhote, levam ele até a nave com a ajuda do pai lá do Chicken Little, e nisso o pai e o Chicken Little conversam e tal, e o pai pede perdão, eles se resolvem entre eles, e fica tudo certo. Eles descobrem inclusive que os alienígenas na verdade eram bonzinhos, que eles não queriam destruir a Terra, que eles iam lá só pra pegar nozes, que eles queriam comer as nozes da Terra, e que eles só começaram a invadir por conta do filhote mesmo que tinham sumido, eles achavam que tinham sequestrado o menino. E aí depois tudo se resolve e final feliz. O filme não é um grande clássico, acho que são muito poucas as pessoas que devem ter esse filme como filme favorito da Disney. Ele não é um filme muito marcante, né? Não é um filme que ficou muito lembrado. E a verdade é que o filme é muito rápido, né? As coisas não são muito bem desenvolvidas. A relação do Chicken Little com o pai dele não é bem desenvolvida. Tudo acontece, como eu falei, muito rápido. O pai muda de opinião muito rápido, né? Ele passa muito rápido de um pai ali que nem tá ligando pro filho, que não conversa muito com o filho, pra já pedir desculpas e conversar e falar não, desculpa por ter te tratado assim. Tudo acontece muito rápido. E a história do filme é meio bagunçada também, com essa trama de alienígenas que não faz muito sentido. Tem várias coisas clichês, genéricas, um romance também muito pouco desenvolvido. E é isso, a gente não se apega aos personagens, a gente não se importa muito com eles. E isso vira um filme esquecível. E não é que o filme seja horrível, é um filme divertidinho, as crianças provavelmente vão gostar. Mas é aquilo, é um filme genérico, não tem cara de filme da Disney. Poderia ser um filme legal se fosse de uma outra empresa menor, mas pô, estamos falando da Disney, né? Disney. A Disney naquela época era responsável por grandes clássicos, então ela tinha que fazer um puta filme. E o filme não entrega nada disso, é aquilo, é mais do mesmo, é um monte de ideias que já foram exploradas antes de forma muito melhor. Até o design dos personagens eu acho meio estranho, né? A Disney tem toda essa coisa de ter um design meio delicado dos personagens, agradável. Eles conseguem transformar até carros antropomórficos em seres agradáveis, ali, bonitos de se ver. Agora que os personagens não têm, né, essa mesma delicadeza, até tem um pouco ali, mas ainda é meio desagradável a aparência deles, assim. Não tem cara de Disney, parece até bem mais da DreamWorks. A DreamWorks que sim faz muito isso, né? Tem esses personagens com aparências fora do padrão. E isso é uma marca da DreamWorks, criar esse tipo de personagem fora do padrão. Mas não da Disney, não da Disney fica meio deslocado personagens com essa aparência. Parece que eu não tô vendo um filme da Disney aqui, parece que eu tô vendo um filme de outro lugar, mas não da Disney, não tem cara de Disney. Então é um filme esquisito. Mas vamos falar agora sobre o conto original no qual esse filme é inspirado, que é o conto Henny Penny, um conto aí muito conhecido da cultura inglesa, né? Um desses contos passados aí por tradição oral. E por conta disso não tem uma versão definitiva. E gente, eu procurei muito esse conto numa tradução em português para deixar aqui para vocês, né? Para ser mais fácil de quem se interessar a ler, né? Às vezes não sabe inglês. Mas eu não achei, tá? Eu procurei em tudo que é canto, procurei até livro. Eu achei isso daqui. E nem ferrando que eu vou gastar mais de R$500 num livro infantil. Ainda mais pra só pra fazer um vídeo que nem vai me render dinheiro nenhum. Afinal, o que eu faria mais com o livro? Iria ler a história pro meu filho imaginário? Ei, eu não sou imaginário, só minha voz que é.
E ele tá em inglês também, esse livro, então também nem adiantar muita coisa. Então parece que ninguém quis traduzir esse conto mesmo, só tem em inglês. Então eu acabei achando uma versão em PDF ali em inglês, que eu li e tal. E o conto é super curtinho também, 3 páginas. Então assim, se você tiver um nível ok de inglês, já dá pra ler numa boa, acredito eu. Tá? Só se você não souber nada, mas também dá pra jogar no Google Tradutor, acho que dá pra você entender a história. E como eu falei, é um conto super antigo, ele não tem uma versão definitiva. Então se essa versão que eu contar aqui for diferente da versão que se você já viu, já ouviu falar desse conto, se for diferente da versão que você já ouviu ou leu, é paciência, é assim mesmo, tá? Não tem uma versão muito definitiva. Foi a que eu encontrei, foi a que eu consegui ler, que tava lá em PDF. Como eu falei, eu que não vou gastar mais de R$500 num livro, e nem na versão, nem 60 e poucos também na versão mais barata. Desculpa, mas não vai rolar não, sorry. Mas bem, resumindo aqui, diferente do filme, o protagonista aqui do conto, na verdade, é uma fêmea, né? Não é um macho no filme. É um macho, é um pintinho antropomórfico, né? O Chicken Little. Mas no conto, a protagonista é uma galinha, que é a Henny Penny. E ela estava lá, né, bicando ali na grama em busca de sementes, embaixo de uma árvore, e de repente uma noz cai na cabeça dela. Só que a grama estava muito alta, então essa noz cai na cabeça dela e rola pra grama e fica escondida ali embaixo da grama, não dá pra ver. E a Henny Penny fica assustada, ela começa a olhar pros lados, ela até acha que pode ter sido uma noz, só que ela pensa, pô, mas não, se fosse uma noz eu estaria vendo, eu não tô vendo. Olho para um lado não tem noz, olho para o outro também não tem, olho para cima não tem nada, olho para baixo não tem nada. Então, qual é a probabilidade mais lógica aqui? Obviamente, o que caiu na minha cabeça foi um pedaço de céu, o que significa que o céu tá caindo, óbvio. E da mesma forma, a Terra é plana, vacinas causam autismo, é isso aí, tudo isso faz muito sentido. No mundo dos loucos, claro, loucos não, é teóricos da conspiração. E a galinha sai atrás de todo mundo pra contar o que aconteceu, né? Ela fica ali desesperada, ela encontra um monte de gente no caminho e pra todo mundo ela fala, né? Um monte de gente, um monte de bicho no caso. Ela fala pra eles, né, que do que aconteceu e que o céu tá caindo, que o céu cai na cabeça dela. E os bichos até argumentam, né, no início, pô, mas será que não foi uma noz que caiu na sua cabeça? Ela fala, não, é porque eu não vi noz nenhum encanto algum, então só pode ter sido o céu que caiu na minha cabeça, eu não vi nada, não tinha nada. E ela fala isso de forma tão enfática que todo mundo acredita e começa a repetir a história de forma tão enfática quanto ela. Então, além de eles acreditarem, eles começam a repetir isso para todo mundo. E toda vez que eles encontram um novo bicho, a história é repetida de forma cada vez mais enfática. Ou seja, se você quer que alguém acredite em você, seja enfático, porque se você for enfático, todo mundo vai acreditar em qualquer bobagem que você falar, mesmo que seja a coisa mais absurda possível. Só sei que andando, e eles estão com o objetivo de chegar no rei, para falar pro rei do que tá acontecendo, que o céu tá caindo e tal, para ver se o rei tem alguma solução para isso. Então vão eles lá falar do caso pro rei. Só que aí no caminho eles acham uma raposa. E a raposa pergunta o que aconteceu, eles vão lá, repetem a mesma história. E a raposa, muito esperta, elabora então um plano. E ela chega e fala pra eles assim, não, venham aqui comigo porque eu tenho um atalho para chegar no palácio do rei. A gente vai conseguir chegar lá muito mais rápido. Podem vir comigo que eu sei o caminho. E os bichos, não muito inteligentes, né, já deu pra notar, seguem a raposa ali sem questionar. E aí o que acontece? Eles caem na toca da raposa, né? Todo mundo entra na toca da raposa. E bem, aí o conto nos fala que ninguém nunca mais viu nenhum daqueles personagens, nem a Henny Penny, nem o pato que tava com ela, o ganso. Nenhum dos personagens é mais visto e nenhum deles chega a falar a história pro rei, o rei jamais fica sabendo que o céu tá caindo. Mas, no entanto, o Sr. Raposa, a Sra. Raposa e os seus filhotes tiveram uma grande refeição naquele dia e comeram muito bem. Então, no conto não tem nada de alienígena saindo do céu, o céu não tá mesmo caindo. E temos, na verdade, uma histeria coletiva e uma raposa muito esperta se utilizando disso para conseguir sua refeição. É quase um Chapeuzinho Vermelho versão original, onde a Chapeuzinho só vira comida de lobo e é isso aí. E a lição do conto é, não participe de histerias coletivas, desconfie do que falam pra você, questione, não acredite em todo mundo, não acredite em tudo que te falam, não acredite numa pessoa só porque ela tá sendo muito enfática, racionalize em cima de uma história e não vá sair atrás de alguém que pode muito bem te comer, né? Obviamente, se você for uma galinha, não sai acreditando no que uma raposa fala. É preciso ter desconfiança. Essa é a grande lição do conto. E, como vemos, é completamente diferente da versão do filme. Inclusive, até a mensagem passada. No filme,
meio que a mensagem passada é o contrário. Sim, claro, tem a mensagem lá do pai e filho, do diálogo e tal. Mas se você for ver, o Chicken Little tava certo. Quando ele fez toda aquela histeria lá coletiva, falando que o céu tava caindo, dos alienígenas, ele tava certo, ele tava falando a verdade. E meio que a mensagem é que você deve confiar num louco histérico, porque provavelmente o que ele tá dizendo é verdade. Sim, mensagem não muito legal de se passar, mas se bem que eram outros tempos, né? Não tinha tantos fake news como hoje, não tinha ninguém dizendo que a Terra era plana, e tinha lá, né, mensagem, pai e filho, importância do diálogo, embora, né, no final das contas, essa mensagem aí já foi trabalhada em muitos outros filmes de forma muito melhor desenvolvida, né, inclusive. E bem, agora eu queria falar também sobre o curta Chicken Little de 1943, que é um curta americano que é inspirado no conto Henny Penny, né, o conto inglês. Só que dessa vez ele é focado numa mensagem política clara. No curta existe uma sociedade de animais que vive ali numa fazenda, onde você tem vários grupos sociais que meio que representam os grupos ali da nossa própria sociedade. E no meio disso está a raposa, sempre muito esperta e querendo fazer seu lanchinho. Só que a raposa tem muito medo de invadir a fazenda porque tem uma espingarda lá, ela tem medo que o fazendeiro apareça e meta bala nela. Mas ela desenvolve um plano, escolhe o membro mais ingênuo daquela sociedade para cair numa mentira. No caso, o Chicken Little, que aqui nesse curta também é um personagem masculino, né? Também é um pintinho. Inclusive, eu acredito que o Chicken Little do filme é muito inspirado nesse do curta, né? O visual deles é bem parecido. E no curta ele é um menino meio playboy, ingênuo ali, meio naipe Kiko da vida. A raposa então ela derruba uma placa com ali as cores do céu, né? Nuvens desenhadas ali que ela pega lá no lugar. E derruba e faz cair na cabeça do Chicken Little, que fica muito assustado. E ela vai lá e sussurra pra ele com os pensamentos dele, falando que o céu estava caindo. E isso deixa o Chicken Little completamente desesperado. Ele começa a gritar pra todo canto que o céu tá caindo. E aí começa todo mundo ir lá ver o que tá acontecendo, histeria coletiva, e era exatamente isso que a raposa queria. Porém, ele é logo descredibilizado pelo líder daquela sociedade, que diz, né, o quão ridícula aquela teoria é. E aí meio que ninguém mais dá bola pro Chicken Little, ninguém mais acredita nele e vida que segue. E a raposa fica um pouco frustrada, mas não se dá por vencida, e resolve continuar seu plano e contornar aquela situação. O que ela faz então? Resolve que ela vai dar um jeito de manchar a imagem daquele líder. Vamos ver. Onde é que está? Está aqui. Leiamos. Destrua a confiança do povo nos seus chefes. Confere. De forma que ninguém leve o que ele fala a sério. Então ela começa a espalhar um monte de fofocas nos vários grupos ali daquela sociedade. E com isso a fofoca passa pra cá, passa pra lá, e quando vê, ninguém mais tá levando a sério o líder. Tá todo mundo falando mal dele. A raposa pega outra placa e joga também ela na cabeça do Chicken Little de novo, com a imagem do céu. E de novo sussurra pra ele que o céu tá caindo. E de novo ele começa a gritar que o céu tá caindo. E aí fica todo mundo desesperado de novo. E lá vai o líder, né, tentar ser a voz da razão e falar, gente, isso aí não faz o menor sentido. Só que daí, como ele tá com a imagem tão manchada, ninguém leva ele a sério, ninguém respeita ele. E todo mundo vai atrás do Chicken Little e começa a acreditar no Chicken Little. E aí a raposa manipula o Chicken Little pra fazer ele guiar todo mundo, todo o povo ali daquela fazenda pra toca da raposa. E aí o final é igualzinho do conto, com a raposa fazendo o lanchinho de todo mundo ali. E sim, todo mundo morre. E esse conto nada mais é do que uma alegoria de algo que estava acontecendo na Alemanha naquela época. Que bem, 1943, sim, Segunda Guerra Mundial, onde todo um povo foi influenciado por um livro muito parecido com o livro que a raposa usa ali no curta para elaborar seu plano. Os líderes da época são descredibilizados e desmoralizados em favor de um ditador que usa dos povos mais ingênuos, os jovens, para tomar o seu poder, levando todo um país a uma guerra completamente inconsequente e a atos completamente absurdos e desumanos, que acabam levando aquela nação a um fim trágico, tal qual os personagens daquela fazenda ali no curta. E esse curta é muito atual, na verdade, e por mais que ele seja meio que uma alegoria à Segunda Guerra, dá pra gente traçar paralelos com muitas outras coisas, inclusive coisas atuais, que envolveram fake news e manipulação de massas, como por exemplo, terraplanismo, teorias anti-vacina, negacionismo ambiental, e até mesmo surtos de fim do mundo e até mesmo de reptilianos e invasão alienígena, olha só. E eu gostei bastante das mensagens tanto do conto quanto do curta. Achei que foram mensagens muito legais falando, né, sobre fake news, sobre histeria coletiva, sobre a importância de questionar, de ter uma visão racional do que está acontecendo, de não sair acreditando em tudo que aparece por aí, de não entrar em desespero,
de investigar primeiro, de tentar ter uma postura fria, não, vamos ver o que está acontecendo, vamos ter um olhar mais frio sobre isso, não vamos nos desesperar e sair correndo para lá e para cá. Ele traz muito essa mensagem, tanto o conto quanto o curta. Eu indico ambos, né? Tanto a leitura do conto quanto assistir ao curta. Inclusive o link tá aqui na descrição, tanto do conto, que tá em inglês, quanto do curta. Que eu vou ver se deixo aqui as duas versões, tanto a versão em inglês quanto a versão em português, aí para vocês assistirem o que vocês acharem melhor. E tá certo que não dava pra Disney fazer um final igual ao do conto ou do curta, não tinha como ela fazer um final que todo mundo morre no final. Óbvio que não dava pra Disney fazer algo assim. Mas ela podia ter criado, mesmo que numa versão mais infantil, um filme, né, que passa essa mensagem de não acreditar em fake news, de não sair por aí em histerias coletivas, de questionar, de tentar ver outro lado, de ter uma visão mais fria das coisas. Poderia ter um filme com essa mensagem, né? Mas não, ela preferiu ir pro convencional, fazer uma mensagem completamente diferente do curta, do conto, e para um caminho genérico e completamente esquecível. E é isso, se torna isso, um filme genérico e esquecível que definitivamente não se tornou um grande clássico da Disney. E dessa vez não tem como elogiar a adaptação aqui da Disney. Não achei legal. Mas ainda é um filme divertido, as crianças vão gostar, né? A Disney podia ter feito muito melhor aí. Com certeza esse foi um dos erros da Disney, pelo menos na minha opinião. E na maioria dos críticos, na maioria das pessoas que assistiram, né, pelo menos que eu ouvi por aí falando, não foi um filme, né, grande coisa da Disney. Podia ter feito algo muito melhor. Mas então é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se gostaram, se já conheciam, se já tinham assistido o filme, se já conheciam o conto da Henny Penny, se conheciam o curta de 43 ou não, o que acharam aí dessas mudanças, dessas diferenças. E se você gosta ou não do filme, né, caso você tenha assistido, o que você acha desse filme? Você gostou? Marcou a sua infância? Se sim, tudo bem também, né, não tem problema o filme ter marcado sua infância. Mas assim, quando a gente pega, né, uma visão mais fria, uma análise mais fria ali do filme, realmente deixou a desejar, mas se marcou sua infância, tudo bem, né? Não tem problema nenhum nisso. Mas deixa aí seu comentário o que você achou do vídeo. Mas então é isso, fique bem e até a próxima.